Permita-me uma pergunta pessoal e bem íntima, como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. Você é uma pessoa feliz? Talvez você questione se isso é possível. Se dá para ser feliz no mundo em que vivemos, de tanta violência, de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta ganância, avareza, impureza, lascívia. Mas quero lhe afirmar que este é o grande projeto de Deus na nossa vida. Algumas pessoas questionam isso. Porém, a palavra de Deus trata desse tema de Gênesis a Apocalipse, a bem-aventurança, a felicidade. Não estou falando naquela felicidade terrena, carnal, que se evapora numa noite. Não estou falando daquela felicidade autoproduzida pelo álcool, pelas drogas, e depois traz um peso e a culpa avassaladora. Não estou falando daquela felicidade que o dinheiro pode comprar, mas de uma felicidade maior, plena, superlativa, abundante. Pois este é o projeto de Deus para você e para mim. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E quanto mais temos comunhão com Deus, mais Deus tem prazer em nós e mais nos deleitamos nele. Como disse John Piper, o problema do homem não é a busca da felicidade, nem mesmo é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, passageira demais. Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, pois o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, a Bíblia não foge do tema, não distorce o tema, mas encara-o e oferece para nós a verdadeira pista de uma vida plenamente feliz. É possível. O livro de Salmos, que é o saltério, o cântico do povo de Deus, retrata para nós de maneira tão eloquente esta felicidade. E o Salmo 1, que é uma espécie de introdução ao saltério, composto de 150 poemas, escrito num período de 1000 anos aproximadamente, pois temos salmos de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, e salmos pós-cativeiro babilônico. Este livro, que é o maior da Bíblia, foi escrito por vários autores. Temos Davi, Salomão, Moisés, Asaf, os filhos de Coré e outros. Temos salmos anônimos também. Temos salmos de louvor, salmos de penitência, salmos de lamento, salmos proféticos, até salmos de imprecação. Mas os salmos retratam a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas lutas. Se toda a Escritura fala a nós, os salmos falam por nós. Então, no Salmo 1, que é a abertura, que é o prelúdio, a introdução dos demais poemas, ele vem exatamente abordando este tema da felicidade. E neste salmo, Davi, que o escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, retrata para nós 3 elementos fundamentais para a verdadeira felicidade. Primeiro, você é feliz por aquilo que você evita. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. Terceiro, você é feliz por quem você é.
Então vejamos, em primeiro lugar, você é feliz por aquilo que você evita. E começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta palavra bem-aventurados aqui no hebraico é a mesma palavra no grego, correspondente à palavra grega, que Jesus usou nas bem-aventuranças. Esta palavra significa feliz, muito feliz. Felicidade no seu aspecto pleno, maiúsculo, superlativo, abundante. Como você pode ser feliz? Primeiramente, evitando pessoas, relacionamentos e lugares. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Chama a sua atenção para a dinâmica do texto: andar, deter e se assentar. É uma progressão. As coisas começam talvez pequenas, talvez sem provocar tanto susto, mas um abismo leva a outro abismo, um pecado leva a outro pecado, uma transgressão empurra para outra transgressão. Note mais: conselho, caminho e roda. Também é uma progressão aqui. Uma coisa subjetiva é um conselho, outra coisa é um caminho onde você anda na dinâmica da vida, outra coisa é a mesa onde você se assenta, onde se acomoda, onde se adequa, onde se insere. Mas há outra progressão no texto: ímpio, pecador e zombador não se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra ímpio não necessariamente descreve uma pessoa depravada moralmente. Pode ser uma pessoa até de bem, um profissional reconhecido, chefe de família respeitado. O ímpio traz a ideia daquela pessoa que não leva Deus em conta. Toca a vida, ganha dinheiro, faz negócios, empreendimentos, se enriquece, torna célebre o seu nome, mas Deus não faz parte da sua vida. Essas pessoas têm uma cosmovisão, elas têm uma leitura da vida. E aqueles que andam neste conselho, dentro desta visão, nessa perspectiva, com essa cosmovisão, matriculam-se na escola da infelicidade. Pode ter uma felicidade imediata, terrena, temporal, carnal, mas essa felicidade não é plena, nem é maiúscula, nem é a felicidade que satisfaz a alma. Agora veja você que este também não anda no caminho dos pecadores. Agora a palavra pecador dá um passo além de ímpio. A palavra pecado significa errar o alvo. É aquela pessoa que deliberadamente não quer a direção divina, a instrução divina para a sua vida. É aquela pessoa que está na contramão da história. É aquela pessoa que não apenas tem valores torcidos, mas anda segundo esses valores torcidos. E se você se pôr a caminho, fazendo coro com os pecadores, você estará se desviando do projeto de Deus para a sua vida. Você estará entrando num caminho escorregadio que vai levar você ao fracasso, se não financeiro, se não político, econômico, mas espiritual. Então, estar neste caminho, andar de mãos dadas com os pecadores, é associar-se a eles na sua ruína eterna. Mas ainda o texto fala de assentar-se à roda dos escarnecedores. Aqui uma acomodação. E o escarnecedor é mais do que ímpio e pecador.
É aquele que, a despeito de rejeitar os valores de Deus, escarnece deles, zomba deles. É aquela pessoa que não só não respeita as coisas sagradas, mas faz piada, troça das coisas sagradas. Aquelas pessoas que se assentam, se acomodam, se inserem para fazerem parte da patota do grupo desses escarnecedores, acaba chafurdando a sua alma nesse pântano. Acabam por fazer parte desse esquema. E acabam também blasfemando, se insurgindo contra Deus, zombando da santidade de Deus, escarnecendo da palavra de Deus e vivendo uma vida completamente avessa aos preceitos e princípios de Deus. O final desta jornada é infelicidade, se não no tempo, na eternidade. Então você é feliz quando você evita. Quando você evita companhias. Quando você evita circunstâncias. Quando você evita lugares. Cuidado para você não fazer parte daqueles que estão na contramão da vontade de Deus. Mas Davi, em segundo lugar, vai mostrar que você pode ser feliz por aquilo que você faz. No verso 2 ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em vez de você andar no conselho dos ímpios, em vez de você andar no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, você é convidado a concentrar sua mente, seu coração na palavra de Deus. Tornar a palavra de Deus a sua única regra de fé e prática. Observar a lei de Deus, porque a lei de Deus é lâmpada para o nosso caminho e luz para os nossos pés. A palavra de Deus é viva, é poderosa, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser ressignificada, ela não é nem nova, nem velha, ela é eterna, passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, quando você alimenta o seu coração com a palavra de Deus, ela tem mais valor do que muito ouro depurado. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Ela restaura a alma, ela ilumina os olhos. Ela dá sabedoria aos simples. Ela enche o seu coração da doçura da presença de Deus. Então, não é uma relação apenas rasa, epidérmica, superficial, mas na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, você adota a palavra de Deus como princípio regulador da sua vida, onde suas palavras, suas ações, suas reações, seus pensamentos vão ser governados pela palavra de Deus. Ela vai instruir o caminho que você deve seguir. Ela vai apontar para Jesus, que é o caminho e a verdade e a vida. Vai levar você para uma vida plena, maiúscula, abundante, feliz. Então, em vez de você seguir o conselho dos ímpios, andar no caminho dos pecadores, assentar-se na roda dos escarnecedores, matricule-se na escola da palavra de Deus, leia a sua Bíblia, medite nela, seja instruído por ela, acolha os conselhos dela, obedeça aos mandamentos dela, alimente-se deste pão do céu, e você perceberá que você terá então graça, sabedoria, direção, segurança, proteção, consolo, vida plena. Deus nos deu a sua palavra, tão preciosa, tão rica, tão boa, tão instrutiva, tão sábia, tão poderosa, para que nós pudéssemos sair do caminho escorregadio e sinuoso para as veredas planas da justiça. O caminho rumo ao céu é um caminho estreito, é fato, mas é o caminho que conduz à vida. O outro caminho é largo, muitos passam por ele,
não há nada proibido, tudo é possível, é proibido proibir, é a ditadura do relativismo, porém o final é tragédia, é ruína, é condenação. Então, Davi vai nos apontar a terceira pista para a verdadeira felicidade. Primeiro, você é feliz por aquilo que você evita. Versículo 1. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. Versículo 2. Você medita de dia e de noite na palavra. Terceiro, você é feliz por quem você é. Versículo 3 diz que você é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murche, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja você que esta árvore não é nativa, ela é plantada, e plantada intencionalmente. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não havia céu, nem terra, nem mar, nem estrelas, nem anjos, nem galáxias. E você já existia no coração de Deus. Ele plantou você junto às correntes de águas. E essas correntes de águas apontam para Jesus. Ele é a fonte. Nele temos vida e vida em abundância. Quando estamos plantados nele, nós florescemos. É interessante que dentro da cultura e do contexto de Israel, cujo território na sua maioria é deserta, é um deserto árido, seco, com pouca alga, com pouca chuva. Quando você fala de uma árvore plantada junto à corrente de águas, mesmo que a seca seja implacável, mesmo que o sol seja inclemente, mesmo que a região é desértica, você distingue-se do contexto e floresce, porque suas raízes estão plantadas junto às correntes de águas. Daí você tira a sua força, o seu sustento, a sua vitalidade. Enquanto as outras árvores, castigadas pelo sol, com as areias esbraseantes do deserto, murcham, secam, perdem o verdor, a beleza, e não podem dar o seu fruto. Você que é uma árvore plantada junto à corrente de águas, dá o seu fruto no devido tempo. Mesmo que o calor seja sufocante, as suas folhas estão verdes, viçosas, bonitas. Você torna-se uma referência no seu contexto, no seu meio. Não é que as circunstâncias mudaram, externas, elas são as mesmas. Mas o que as pessoas não veem é que as suas raízes estão plantadas junto às correntes de águas. O cristão enfrenta lutas também. Ele chora também. Ele adoece também. Ele sente a dor do luto também. Ele passa pelos esbarros da vida também. Mas ele pode ser sustentado pela graça. E diante das adversidades da vida, ainda há um sorriso nos seus lábios, há um brilho nos seus olhos, há uma segurança em seu coração. E ele pode dizer, como o apóstolo Paulo disse mais tarde, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, você não é uma árvore que surgiu do nada, não. O viticultor, o próprio Deus, o agricultor, pensou em você, plantou você junto à corrente de águas, para que você jamais perca o seu verdor, para que você jamais deixe de produzir frutos para a glória de Deus, para que você tenha uma vida plena e abundante, mesmo num contexto desértico, de sequidão e esterilidade. Então, Davi conclui esse belíssimo poema contrastando o justo com o ímpio. E diz, o ímpio, porém, não é assim. Ele é como a palha que o vento dispersa. A palha não tem peso. A palha não tem densidade. A palha não tem raiz. A palha é levada pelo vento. A palha caminha rumo ao fogo. A palha é destruída. Assim é o ímpio.
que talvez rasga a cara em ruidosas gargalhadas na roda dos escarnecedores. Fazem troça, piada das coisas divinas. Parece que eles estão com a taça da felicidade nas mãos. Porém, o final é tão inexpressivo, é tão medonho, quanto uma palha levada pelo vento rumo ao fogo. O ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Ele pode prevalecer aqui. Ele pode usufruir de benesses aqui. Pelo poder do dinheiro, da influência política, ele pode ter consagradoras vitórias aqui nos tribunais. Mas ele não pode prevalecer na congregação dos justos. Deus conhece o caminho do ímpio e ele perecerá. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não entre por esse caminho da destruição. Jesus é o caminho da vida. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Deus quer que você seja muito feliz, plenamente feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. O apóstolo Paulo, mesmo preso em Roma, pôde afirmar: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que a alegria de Deus invada o seu coração. Não apenas no momento, mas em todas as horas da vida. Mesmo com o rosto banhado de lágrimas, você pode ser feliz, plenamente feliz. Porque felicidade tem nome, felicidade tem endereço. A felicidade é Jesus e está em Jesus. Bem-aventurados aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Serão como árvores plantadas junto às correntes das águas, que no devido tempo dão o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este é o justo, feliz, muito feliz. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Se esta mensagem abençoou você, peço que você a compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito neste canal, nos ajude, se inscreva, levando esta mensagem aos rincões da pátria brasileira e a outras nações do mundo. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.